Versículo 3: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, o momento de culto é um momento de comunhão, um momento em que o povo de Deus, ele presta adoração ao Senhor. E para Deus isso é precioso. Para Deus é precioso que o seu povo esteja em união, em comunhão uns com os outros, em adoração. O momento de culto é um momento de comunhão dramatizada. Alguns chamam assim. O momento de comunhão dramatizada é onde nós iremos dramatizar de fato a vida comunitária, a vida do povo de Deus. É quando o povo de Deus se une para então viver. Quando eu digo dramatizada, não é falso, né? Mas a ideia de demonstração. E a música tem como papel compor essa peça narrativa na comunhão do povo de Deus. A música tem uma peça importante nisso. Aquilo que nós fazemos no culto ao Senhor, nós fazemos como uma expressão coletiva e não como um sentimento individualista, certo? Não como um sentimento de individualismo. Entendendo isso, irmãos, nós podemos então pensar de maneira prática como a música se encaixa nessa ideia de comunhão, de prestação de culto ao Senhor, certo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a música é um ato de adoração a Deus e não um momento de entretenimento. Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero adentrar um pouco mais com respeito a isso. Nós já vimos que nós somos influenciados demais pela cultura, né, pelo mundo, que sempre busca a autossatisfação. E Paulo não deixa dúvida para quem deve ser o culto. Então, a ideia de autossatisfação, ela não tem lugar no culto a Deus. Porque o culto não é para satisfazer você, e sim para adoração a Deus. Por exemplo, Colossenses 3, 16 a 17, o apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Quem é que deve ser louvado? Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, o culto deve ser direcionado a esse Deus. A adoração, a música, tudo relacionado, tudo direcionado a Deus. Mas o que nós temos visto é um grande número de músicas que são chamadas hoje, né, que são chamadas por alguns teólogos de antropocêntricas. Ou seja, músicas que têm como foco, como base principal, o homem. Que foca no benefício, no bem-estar do homem, né? Que aponta para o homem. Você já deve ter ouvido aquela música que diz: você é precioso, né? Mais raro que o ouro puro de Ofir, né? Você é o espelho. Então, a ideia de você é isso, você é aquilo, você é o ponto fraco de Deus, não é? Na igreja, irmãos, o único que merece elogios e honra é o nosso Deus. Deus, por isso, irmãos, as nossas músicas precisam ser, ao invés de antropocêntricas, focado no homem, nós precisamos que as nossas músicas sejam teocêntricas ou cristocêntricas, né? Focadas na pessoa de Deus, no caráter de Cristo, nas qualidades, nos atributos de Deus. Nós precisamos louvar a esse Deus. Quando Paulo diz, irmãos, que nós devemos cantar entre nós, por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, diz que nós devemos falar entre nós, ou cantar entre nós, já que menciona cânticos aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é sobre nós, apesar de que nós devemos cantar. Parece que Paulo traz a ideia de um canto horizontal, né? De um canto horizontal.
Mas quando Paulo está querendo dizer que nós devemos cantar entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, não significa que nós iremos cantar para nós. Nós iremos cantar entre nós. Nós iremos falar entre nós de Deus. A ideia é essa. Nós iremos cantar louvores a Deus para nós. Então, quando nós cantamos aqui e quando nós, em algum momento, nós cantamos uma música horizontal, essa música não deve ser unicamente horizontal. Ela deve fazer esse movimento, né? Esse movimento aqui de L, né? Faz o L, né? Não faça o L, irmão. Esse movimento de horizontal, vertical, né? Horizontal, vertical. Nós cantamos uns para os outros. Por exemplo, tem uma música que nós conhecemos, não sei se a gente canta aqui, mas tem uma música que é: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Então nós estamos cantando de forma horizontal, mas apontando para Deus, né? Nós estamos apontando para Deus, nós não estamos simplesmente deixando com que a música fique aqui. Nós queremos conduzir os irmãos a Deus. A ideia então de cantar entre nós, ou falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é conduzir a igreja a louvar ao Senhor, a cantar a Ele. É sobre Deus. O canto congregacional, nós falamos uns para com os outros sobre as grandezas de Deus e não sobre as grandezas do homem, né? Não sobre as qualidades do homem. Então, em primeiro lugar, a música precisa ter esse foco cristocêntrico. Talvez você possa pensar assim: não, mas isso eu sei, né? Isso eu sei. Mas você pode cair num erro de talvez estar na sua casa escutando esse tipo de música, né? Estar escutando esse tipo de música, músicas antropocêntricas, né? Em segundo lugar, para nós adiantarmos aqui, eu acho que não vamos terminar isso, a música deve envolver toda a congregação. A música deve envolver toda a congregação. Irmãos, Deus ordena que o seu povo cante. Nós temos pelo menos 50 ordens no Velho Testamento, ou na Bíblia, ordens diretas para o povo de Deus cantar. Além das 500 referências a respeito de música, Deus ordena que o seu povo cante, e não um grupo de louvor somente. Na verdade, irmãos, o grupo de louvor é toda a congregação, porque toda a congregação deve cantar. Então, o grupo de louvor da igreja, é claro que existem os irmãos que ficam para conduzir os irmãos, mas o grupo da igreja, o grupo de louvor da igreja é toda a congregação. Toda a congregação deve cantar. Você não pode chegar no culto, sentar e ouvir o grupo de louvor, né? Os irmãos que estão tocando. Você veio para prestar um serviço a Deus e isso envolve você cantar. Deus não está preocupado se você não sabe cantar afinado. Ele não quer que você cante, Ele quer que você cante onde você está, da forma como você sabe. Mas isso, preste atenção, isso não significa que você vai vir conduzir os irmãos cantando de forma desafinada, né? Isso não vai conduzir os irmãos a cantarem. O que eu estou dizendo é que você no seu banco, se você não tem uma boa qualidade de voz, não deixe de cantar. Cante ao Senhor, tá bom? Cante ao Senhor, cante louvores ao Senhor. Deus quer que você cante. Uma das facetas dos reformadores, irmãos, relacionado ao sacerdócio de todos os santos, quando eles pregaram isso, né? Veementemente com relação ao sacerdócio de todos os santos, enquanto que a igreja pregava que o Papa era o único que detinha o sacerdócio, foi trazer de volta o canto congregacional. A igreja medieval limitava o canto na igreja apenas a algumas pessoas, aos corais, né? Aos corais. Somente eles poderiam cantar. Somente eles poderiam cantar. E o canto era em latim.
uma língua que os leigos não compreendiam de forma alguma. Além das performances artísticas que havia, como o que nós chamamos de melisma, que eram muitas voltas, né, na voz, mudando de notas de forma rápida, de forma contínua também. Isso fazia com que o povo, a congregação, não cantasse. E isso foi passando, né, ao ponto de a igreja, a congregação não cantar. Então os reformadores vêm e diz: não, o povo de Deus precisa cantar. Um dos atributos dos atributos da igreja é o sacerdócio real de todos os santos. Então esse sacerdócio implica também em que o povo de Deus deve cantar e não ouvir algumas pessoas cantarem. Os reformadores, principalmente Lutero e Calvino, resgataram o canto congregacional, permitindo que o povo de Deus pudesse cantar na sua própria língua. A contribuição de Calvino, por exemplo, com relação ao canto congregacional, foi oferecer para os crentes que eles cantassem a palavra de Deus, que eles cantassem os salmos, por exemplo. Calvino, por exemplo, ele diz que ele fez um inário que é o que nós chamamos de salmodia, que eram cânticos dos salmos, ou seja, ele pegava os salmos e colocava música nos salmos, certo? Você já deve ter ouvido músicas nos salmos, né? E por algum tempo ele limitou a isso. A igreja só deve cantar os salmos. Além disso, nada. Mas ele entendeu depois que o canto não deveria ser apenas nos salmos. Existiam os cânticos e hinos espirituais além dos salmos. E esses cânticos e hinos espirituais eram músicas que a igreja iria compor. Músicas novas além dos salmos. Eles tinham cânticos e músicas espirituais. Hinos espirituais. Então Calvino incentivou a sua igreja a cantar os salmos no culto público ou na vida comum também. Não só no culto, mas na vida comum também. Amparado então pelas Escrituras, pela história da igreja e pelo testemunho comum daqueles que cantavam os salmos de coração, ele entendia não haver cânticos mais dignos de serem entoados diante do Senhor do que aqueles recebidos diretamente do Espírito Santo. Quando os cantamos, ele diz, estamos certos de que Deus nos põe na boca as palavras como se Ele próprio estivesse cantando em nós, para exaltar a sua glória. Então, para Calvino, quando os salmos são cantados, é como se Deus estivesse cantando através do homem. E ele diz que não há questionamento possível ou dúvida de que Deus iria aprovar esse louvor, porque eles estavam cantando a própria palavra de Deus. Então isso daqui era no primeiro momento. Ele não se limitou a isso, é claro. Ele não se limitou aos salmos. Ele entendeu que a palavra de Deus, o princípio aqui geral, é que a música precisa conter palavra de Deus, conter a palavra de Deus. A música precisa ter os princípios da palavra de Deus, certo? A música não pode ser inventada pelo homem. A música no canto congregacional não pode ser uma invenção do ser humano, mas ela deve ter princípios na palavra de Deus. E ele, em algum momento, Agostinho diz o seguinte a respeito do Salmo 134:1. Acho que eu vou pular essa parte aqui. O tempo tá indo muito rápido. Nós não vamos passar tudo. Ainda tem, acho que 3 pontos ainda. Vou pular essa parte. Nós vimos que Deus não nos deixou um estilo específico de música. Deus não nos deixou um estilo específico de música. No sentido de, essa música aqui, as notas são essas aqui. Não nos deixou um estilo específico de música. No entanto,
entendendo o princípio de que toda a igreja é ordenada a cantar, deve-se ter um estilo de música que uma criança e um idoso possa cantar ao Senhor. Então, apesar de nós não termos um estilo de música, Deus diz, olha, você deve cantar rock, você deve cantar MPB, você deve cantar só música clássica. Nós não temos isso. Mas apesar de não termos isso, nós precisamos nós precisamos entender que o princípio é que toda a igreja cante, toda a congregação cante. E na congregação existem crianças, existem adultos. Um velho não vai conseguir cantar alguns tipos de música que um jovem canta. Uma criança não vai conseguir cantar algumas músicas que uma pessoa jovem canta. Então, é necessário que a igreja tenha sabedoria para, então, saber que tipo de música, que estilo de música a igreja deve cantar. Então, por isso nós devemos deixar de fora, irmãos, quando nós chegamos na igreja, as nossas preferências musicais e tentarmos nos alegrar em cantarmos um estilo de música que não necessariamente é a música que nós normalmente gostamos de escutar em nosso carro, em casa, né? Muitas pessoas acham ruim porque a igreja só canta um tipo de música. Por que a igreja não canta um outro tipo de música, não é? É porque a igreja não é do seu gosto. Você precisa se adaptar ao gosto da congregação. Então é por isso que nós devemos deixar as nossas preferências musicais de fora do templo, né? Fora do culto, e tentarmos nos alegrar com um estilo de música simples, com uma nota que todos nós possamos cantar suavemente, né? E que não é o nosso estilo que nós normalmente costumamos. E essa atitude de estarmos dispostos a cantar as músicas congregacionais, isso é uma atitude de humildade da nossa parte. Isso é uma atitude de humildade e uma atitude de amor para com o nosso irmão. Nós estamos abrindo mão do nosso rap, nós estamos abrindo mão do nosso reggae, né, do nosso rock, para podermos cantar aquele estilo de música que toda a congregação possa cantar também. Nós estamos expressando também com isso o nosso compromisso com a congregação, o nosso compromisso de adorar. E por mais que não seja a música que eu normalmente escute, eu vou cantar com grande alegria, com grande regozijo, para a honra e glória de nosso Deus. Deus nos manda cantar, né? Cantar como congregação. E não que você traga o seu estilo de música, o que algumas pessoas fazem também. Nós vamos mesclar aqui. Nós vamos cantar músicas para os velhos. Então nós vamos cantar os hinos, né? Mas a igreja não tem só velhos. Nós vamos cantar aqui músicas do Projeto Sola. Aquelas músicas difíceis, notas altas do Projeto Sola. Não estou dizendo que a gente não deva cantar, certo? No estilo original deles. Então nós vamos cantar aqui porque também existem jovens aqui, né? Não é essa a ideia. Enquanto uns cantam, outros ficam calados, a ideia não é essa. A ideia é que todos cantem. Então eu vou cantar um hino para que toda a congregação cante. Ou eu vou cantar uma música do Projeto Sola e vou adaptar a congregação para que toda a congregação cante. Certo? Então a ideia é essa. A ideia é que todos possam cantar. Nós não devemos ficar chateados porque o nosso estilo de música não está sendo cantado na igreja. Certo? E isso é real, irmãos. Talvez nós não experimentemos isso aqui, mas em muitas igrejas, muitas pessoas se decepcionam, saem da igreja porque o seu estilo de música não está sendo cantado ou tocado na igreja, né? Estão querendo mais ir para
um show, né? Se você quer o seu estilo de música, vá para um show, vá para um concerto, né, musical, que está ali de acordo com o seu gosto. Isso não é problema, você pode ir, né? Vai experimentar isso. Mas a igreja é o momento em que todo mundo vai cantar a mesma música, o mesmo estilo de música, certo? Que estilo de música é esse? Não sei, não sabemos. Precisamos... A ideia é canto congregacional, certo? Então nós vimos que o louvor, a música é para Deus e não uma performance de músicos. E em segundo lugar, a música é congregacional. A música deve compor toda a igreja, toda a congregação, certo? Vou passar para o terceiro ponto aqui. A música deve expressar a excelência artística, mas não uma performance dos músicos. Deus gosta de arte, certo? Então nós não devemos cantar também, quando eu digo que a música é para todos, a congregação inteira deve cantar, tocar. Eu não estou querendo dizer também que nós vamos tocar de qualquer jeito ou cantar de qualquer jeito. Isso aqui é mais voltado para os músicos, né? Deve expressar excelência artística. Por exemplo, o Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33. Diz assim: exultai, Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Versículo 3. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Versículo 3 nos diz que a música precisa ser tangida, a ideia é tocada. Então pense numa harpa, por exemplo, quando as pessoas tangem, a ideia de tanger aqui não é espantar as galinhas, né? É tanger no sentido de tocar, certo? Então pense em tocar aqui. A música precisa ser tocada com arte, com maestria, com excelência, com propriedade, como um grande artista profissional poderia fazer num concerto, certo? Então, por mais que a igreja deva cantar músicas que todos possam cantar, essa música que vai ser tocada, que vai ser acompanhada, precisa ter excelência. A música precisa ter excelência. Recentemente eu li um artigo que o tema era assim: a música no culto e o perigo de oferecer o melhor para Deus. O perigo de oferecer o melhor para Deus? Sim. Nós costumamos falar isso, e às vezes com sinceridade. Nós dizemos, nós precisamos oferecer o melhor para Deus, né? Mas precisamos nos perguntar o seguinte: oferecer o melhor para Deus é oferecer uma grande performance artística com solos de instrumentos, grandes técnicas vocais? Também, mas não é só isso. Não é só isso. Oferecer o melhor para Deus vai muito além disso. Oferecer o melhor para Deus tem a ver com a nossa motivação pela qual nós fazemos o melhor para Deus. Então, o melhor para Deus não é simplesmente eu fazer aquilo que é de excelência artística. Oferecer o melhor para Deus tem mais a ver com a nossa motivação. Porque eu posso fazer com excelência artística uma música, a igreja cantar com excelência artística, eu tocar o baixo ou o violão, teclado, qualquer que for um instrumento com excelência artística, mas a motivação pela qual eu faço aquilo esteja completamente
errada. Então tem a ver com a motivação. Se a resposta nesse artigo que eu li, dizia o seguinte, olha o que é dito aqui nesse artigo. Eu encontrei, eu acho que foi num Voltemos ao Evangelho, coisa assim. Mas diz assim: oferecer o melhor para Deus no culto da igreja é fazer o papel facilitador do canto congregacional, trazendo com seu instrumento ou voz uma harmonia e ritmo adequado, a fim de que a igreja cante para Deus e sobre Deus da melhor forma possível, trazendo glória somente a Deus. Irmãos, no culto ao Senhor, os instrumentos e os dirigentes da música devem esmerar-se, sim, em tocar, em cantar com arte, mas devem entender que o culto não é um palco de um show, no qual pessoas vão para vê-los se apresentar. O culto ao Senhor é ao Senhor. E a banda e os instrumentos devem conduzir a igreja a isso, a cantar as músicas ao Senhor. O pessoal que está conduzindo as músicas, vamos chamar aqui de banda, né? Que são aqueles que tocam e que dirigem, deve apontar sempre para Cristo os louvores, para que Cristo seja o holofote, na verdade, para que nós sejamos o holofote para Cristo. As pessoas precisam ver Cristo, precisam pensar em Cristo e não nos músicos, e não unicamente na performance musical que nós estamos apresentando, certo? Por exemplo, você já foi em alguma igreja, ou você já viu uma igreja em que as luzes estão voltadas para o palco e a congregação está com as luzes apagadas? O que nós estamos querendo dizer com isso? Nós estamos querendo dizer que nós somos importantes, a banda é importante, o ministério de louvor é importante, a igreja não é tão importante assim. E eu quero que vocês olhem para nós, vejam a banda, né? Então, é importante cantarmos com arte, nós vemos isso. Entoai novo cântico com arte, toquem com arte e com júbilo ao Senhor. A música, os louvores, quem está tocando deve conduzir a igreja para Cristo e não para si mesmo. Amém? Tinha mais alguns pontos aqui, mas nós não podemos ultrapassar isso. Tá bom? Então nós vamos finalizar o nosso tempo aqui, vamos orar ao Senhor e vamos ter um intervalo para o nosso culto. Amado Deus, nós te louvamos por tua graça, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a música, queremos adorar o Senhor com ela. Nós queremos adorar o Senhor por meio da música e que nos guarda da tentação de fazermos do culto um show, fazermos do púlpito um palco. Nos guarda os músicos de quererem fazer performances apenas para a sua glória, mas que possamos cantar, tocar os instrumentos, cantar com as nossas vozes, com arte, para a honra e glória do Senhor e para o bem do teu povo, para o benefício do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.